Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes. Onde está escrito e qual o sentido? O que Deus quis dizer com isto? O texto que eu comentei, queridos, está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ordem do Senhor Deus sobre a vida de Josué. Josué agora assume a responsabilidade de levar a tribo de Israel para a terra prometida. Moisés era morto e Deus traz agora a responsabilidade para Josué. Antes desse texto, nós vamos ver Deus trazendo orientações a Josué e nós vamos entender um pouquinho o porquê ele não deveria temer. Eu quero ler alguns versículos antes, principalmente aqui no versículo 5, que diz o seguinte: Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vejam o que Deus fala para Josué antes de dar uma ordem para ele. Ser forte e corajoso. Deus já havia falado isso por mais vezes. Mas a questão, o que traria força, o que traria coragem para Josué, seria meditação na lei do Senhor, dia e noite. Josué peregrinou com Moisés durante 40 anos no deserto. E junto com Caleb, foi um dos poucos homens que acima de 20 anos entraram na terra prometida. Agora ele recebe a responsabilidade. Mas crendo no Deus que ele havia servido durante 40 anos no deserto e lembrando de todos os seus sinais, ele teria coragem suficiente para ouvir o chamado de Deus. Por isso, querido, nós precisamos entender e conhecer as Escrituras, a lei de Deus para a nossa vida. Ela nos dá coragem, ela nos fortalece e nos orienta os passos que nós devemos tomar. O versículo 9 continua dizendo: Não temas e nem te espantes. Deus fala isso para nós hoje. Jesus fala isso para nós hoje. Esse período em que vivemos não deve trazer ao nosso coração temor e nem espanto. Temor aqui, queridos, é medo. Deus está dizendo para Josué: não tema. Olha para os sinais, olha para tudo que tu viveu comigo até o dia de hoje. Você não precisa temer. Eu estou contigo. Ele termina falando isso. Jesus nos deixou uma promessa lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele diz que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. É a mesma coisa que Deus fala para Josué. Então, não temer, queridos, é não ter medo. Deus está conosco o tempo todo. É Ele quem nos guia, é Ele que vai adiante de nós. A questão aqui do não te espantes não é no sentido de temor, de medo. Deus está falando para Josué, sabendo que Josué sabia quem era este Deus, então nada do que aquilo que Deus fizesse traria espanto ou surpresa, digamos assim, para Josué. Deus no deserto fez chover codornas para alimentar o povo. Deus no deserto deu maná. Deus no deserto colocou uma nuvem que cuidava desse povo e guiava esse povo. Deus colocou no deserto água para que eles pudessem beber. Deus no deserto venceu todos os inimigos ao redor. Então Josué sabia bem qual Deus que ele servia. E nada do que Deus fizesse surpreenderia Josué no sentido de que Deus faria coisas novas sobre a vida de Josué e sobre a vida de Israel. Esse não se surpreenda ou não se espante é para nós hoje, queridos. Deus faz coisas impossíveis, nunca antes vistas. Com Josué, Deus abriu o rio Jordão, o povo passou em seco. Até então, nunca ninguém havia visto isto.
Deus derribou as muralhas de Jericó, considerada a cidade naquele período mais fortificada, a cidade mais bem guardada. Deus derrubou algo antes nunca visto. Deus, queridos, venceu todas as batalhas para Josué. O sol e a lua pararam, diz os textos bíblicos, coisas antes nunca vistas. No comando de Israel, Josué teve apenas uma derrota. E se nós olharmos as Escrituras, no capítulo 7 de Josué, nós vamos ver que a culpa nem foi dele. O povo havia prevaricado e Deus permitiu assim a sua derrota. Vejam que para Josué, o que espantou ele não eram as vitórias, mas sim a derrota que ele obteve. Deus, queridos, nos surpreende agora, a cada dia, a cada manhã, através de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto, mais um texto com vocês, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 33 em diante, que vai falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Um pouco antes disso, esse líder de uma sinagoga encontra Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha que estava enferma, que estava doente. Mas no caminho Jesus encontra uma multidão, opera milagres ali, e quando ele está chegando à casa dessa pessoa, os servos, os empregados deste homem, vêm até ele e dizem que a filha dele já estava morta e que não era mais para ele incomodar Jesus. Quando Jesus ouve isso, Jesus não dá nem bola, ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que ele fala para Jairo? Ele diz assim: não temas, creia somente, não temas. A mesma coisa Deus falou para Josué. Quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, Deus está dizendo, creia. O que Jesus falou para Jairo aqui, creia. Creia no poder de Deus. Se nós crermos, queridos, no poder de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos conhecer a Deus, nós não nos surpreendemos com aquilo que Ele faz por nós. Nós o louvamos e nós o glorificamos. Assim como Deus fez coisas espantosas lá no Antigo Testamento, Jesus agora vem fazendo coisas maravilhosas, espantosas, também naquele período. Coisas que nunca ninguém havia visto, mas para aqueles que eram seus seguidores não seria surpresa. Para nós não é surpresa nenhuma os milagres que acontecem. Quantos de nós já ouvimos dizer que os médicos desenganaram tal pessoa e tal pessoa, mas que no outro dia essa pessoa estava curada? Espanto para aqueles que não creem, espanto e surpresa para aqueles que não creem. Para nós, milagre e glória de Deus, poder de Deus se manifestando. O que acontece logo em seguida aqui? A filha de Jairo é curada, é restaurada. Por isso Jesus diz: creia somente, e tu verás a glória de Deus. Jesus diz a Marta que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Quando Jesus vai ao seu encontro e sabe que Lázaro está morto, Jesus manda retirar a pedra do túmulo de Lázaro. Marta chega e fala para Jesus: mestre, ele já está morto tem 4 dias, ele já está cheirando mal. O que Jesus responde para ela? João capítulo 11, versículo 39 e 40 está esse texto. Jesus responde assim: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Queridos, nunca ninguém havia ressuscitado. Se aquele povo cresce, eles veriam a glória de Deus, se eles tivessem coragem para ver a glória de Deus. Jesus, queridos, faz isso com nós todos os dias. Ele demonstra a sua glória, a glória do Pai, e nós precisamos crer. Mas para que nós possamos crer, nós temos que ser corajosos. E a coragem, queridos, vem de olharmos para os textos bíblicos e vermos todas as maravilhas e todos os milagres que Jesus operou, que Deus operou desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo. Por isso, a importância de nós conhecermos as Escrituras Sagradas. Nos tempos atuais, nós buscamos conhecimento, mas nem sempre o conhecimento verdadeiro das Escrituras. São elas que geram fé ao nosso coração. São elas que geram coragem ao nosso coração, pois nela estão escritos todas as maravilhas e todos os milagres que Deus operou. Por isso nós precisamos buscar essa fonte de coragem. Quando buscamos nesta fonte, queridos, nós não nos surpreenderemos com o poder e o milagre de Deus. Eu quero voltar no texto lá de Josué e frisar novamente o versículo 7. Então, voltando Josué 1, versículo 7, que diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou.
Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando nós buscamos o conhecimento, queridos, nós erramos menos. E aí nós começamos a crer no poder de Deus, para nos sustentar em qualquer situação de nossas vidas. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo de nos aquietarmos, buscarmos na palavra de Deus para que não sejamos surpreendidos, mas para que nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus quando Ele operar em nossas vidas os seus milagres. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Fiquem na paz e que o Senhor os abençoe.